Olá, mundonautas! E aí, Jean, como que você tá? E aí, Bill, tudo bom? Tudo ótimo, meu caro. Cara, por que a gente tá aqui hoje? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Dois temas que eu gosto muito, que é livro e cinema. Então a gente vai fazer uma lista das nossas preferências, das melhores adaptações pro cinema, né, de livros que a gente gosta. É isso aí, vamos lá. Bom, eu vou começar com um livro que é um clássico considerado no cinema, né? Principalmente pela turma mais nerd, etc. Estrelado, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido esse livro, esse filme, que é o Blade Runner, né? Ele é uma adaptação de um livro que tem outro nome, né? Androides sonham com ovelhas elétricas. Esse livro ele é muito interessante e, embora escrito há muito tempo, ele é muito atual, porque ele trata de um tema que, além da história central, né, que é um caçador de recompensas, que vai lá caçar androides e tudo mais, tem todo aquele romance na história do livro, ele trata de uma coisa muito legal, que são corporações, né, é aquele futuro distópico, né, onde tem opressão, é extremamente poluído, a tristeza, um ambiente pesado domina ali a história daquele livro, e na segunda camada desse livro tem toda uma noção de grandes corporações controlando a sociedade, né? E aí a gente tem outras distopias como, né, a famosa do George Orwell, 1984, onde que é o Estado que controla as coisas. Aqui não, aqui são grandes corporações e o Estado é à mercê dessas corporações, elas controlam nossas vidas em todos os sentidos. Então é uma leitura que é empolgante, ela tem bastante ação, mas nessa camada ela consegue tratar desse tema que é extremamente atual, né? Hoje, o que é o mundo sem as grandes corporações, principalmente no âmbito da tecnologia. E aí, comparando com as adaptações do cinema, os diálogos desse filme é fantástico. Tem o diálogo final de um androide, assim, sem dar spoilers. Esse que é o negócio, qual o final? Então, tem isso também. Exatamente. Pra quem não assistiu o filme, a gente não vai falar muito. Porque tem algumas versões, né, diferentes, porque a versão do diretor, aí ele muda o final, e aí teve um monte de questões, então vocês vão achar aí algumas versões diferentes, né? Mas por que a gente considera ela uma boa adaptação? Porque ela consegue exprimir essa ideia do livro nessas diversas camadas. A sociedade opressora, quando, né, a fotografia do filme... A fotografia é fantástica. É lindo, né? E, enfim, e é um ótimo livro também, então fica aí a dica para vocês. Eu acho até que ele é mais acessível do que o livro. Porque o Philip K. Dick, ele não é assim, um escritor muito complexo, de dificuldade, mas ele tem sim... ele consegue trazer... um pouco daquelas maluquices dele, aquelas loucuras e tal. Então, às vezes, você fica meio... Você tá lendo algum livro dele, você dá uma perdida, né? Então, acho que o filme é bem acessível. Mas eu acho que não perde o mérito, né? Porque a beleza de fotografia, de atuação, e foi um marco, né? Foi um marco do cinema. Fazendo uma menção honrosa de Philip Dick, ele tem um livro fantástico que é The Man in the High Castle, né? O Homem do Castelo Alto, e tem uma adaptação também, mas aí a gente vai fazer um outro vídeo sobre as melhores adaptações em série, mas só pra deixar um gostinho aí, procurem, né? O Homem do Castelo Alto é uma série lançada aí pela Amazon, né? Isso. E não enfim, depois a gente dá a nossa opinião, mas é outro livro do Philip Dick que é genial. É isso aí. E aí eu vi aqui que você tá com o Duna também. Esse aqui é inexplicável. Foi um dos melhores livros que eu posso dizer que eu li na minha vida. Tá no meu top ali também de ficção científica. Esse, pra quem não sabe, eu sou fã de ficção histórica, né? Mas gosto de todo tipo de ficção, de ficção científica principalmente. Mas Duna, ele tem toda uma trama, né? Ele segue aquela linha tradicional do herói, né? A trajetória do herói. Mas tem uma coisa que eu acho que Duna expressa muito bem, e isso é fantástico na obra, é o âmbito político, né? A briga política que é retratada nesse mundo criado por Frank Herbert. É assim, e ele não é muito descritivo, ele deixa a sua imaginação ir embora, né? E eu gosto de leituras assim que estimulam a imaginar, estimulam, né? Enfim, Duna tem todas essas características e lançou há pouco tempo aí uma obra, né, o filme que foi pro Oscar, né, ganhou, ele ganhou melhor alguns prêmios, né? Isso, roteiro adaptado, enfim. Então,
Duna, para quem não assistiu o filme, né, sem dar spoilers, é o começo da história. Ele tá mostrando aquele universo que se passa durante de muitos longos anos de Duna, esse lance político, esse lance dessa sociedade opressora que eles vivem, né, a briga pelo poder e como isso gera consequências para o nosso futuro. Eu acho que é esse o lance, a mensagem central do livro, né? As consequências que nós tomamos hoje e nós não sofremos agora, sofreremos nas próximas gerações. Poxa, a mensagem que Frank Herbert deixa nesse sentido. Questão ecológica, né? É muito importante que ele já levantava essa bola, principalmente com a questão da água, né? Porque Duna é um planeta, sem dar muito spoiler, mas isso a gente vai descobrindo logo no começo do livro e do filme. É um planeta que é deserto, né? Então a água ali, ela é muito importante. Então é quase que ela tem peso, vale mais do que ouro, né? Naquele planeta, a noção de especiarias ali, toda a guerra que houve pelas especiarias, e isso é um paralelo com a história da humanidade, a humanidade sempre brigando por riqueza do outro. E como essa política molda os reflexos, como que aqueles que não são envolvidos, né? Os que não estão nas grandes... né? Isso. E isso dá reflexo em tudo. Então é uma obra, ela, né, é grande, é uma obra densa, mas assim... Mas tem uma questão, né? Esse filme que saiu agora do Villeneuve, né? Ele é a primeira parte, né, desse livro aqui. Ele não terminou. Ele chega até a primeira parte do livro, né? Então, assim, se você... então eu vou saber o final. Não. Ele chega até metade, mais ou menos, até né? um pouquinho antes da metade do livro. E depois a história começa a ficar melhor ainda, né? Ele vai... o primeiro filme, sem dar spoilers, ele vai apresentando o herói, né? Apresentando a situação dele ali. E aí agora ele vai começar a se aventurar pelo mundo de Duna. E é muito legal porque ele já teve uma adaptação... bem mencionado. Que é uma adaptação, assim, eu acho interessante, mas ela não é muito bem vista, nem pelo diretor, né? Me fugiu agora o nome dele, o David Lynch. Perfeito. E era um filme que as pessoas diziam muito assim, Duna é inadaptável, né? Perfeito. E a gente viu um trabalho muito bem feito, né, pelo Villeneuve. Ele conseguiu pegar conceitos super complicados, né? A questão vários elementos ali complexos e trazer pra tela que você fala, bela sacada, né? Exato. Tipo... E a trilha sonora, assim, de Hans Zimmer no filme ajuda a entender esse ambiente, né? Enfim, é um filme fantástico, um livro fantástico. Deixa a nossa dica mais das melhores adaptações. E aí, antes de você chegar, Bill, aqui no nosso último livro, pelo menos o último que a gente conseguiu separar aqui, eu acho que você vai falar de mais algumas coisas, eu queria agora fazer um adendo para vocês de algumas obras que eu tava pensando outro dia. Eu falei, gente, será que o pessoal sabe, né? Porque tem alguns filmes muito importantes, né? Alguns filmes que marcaram épocas, tipo Poderoso Chefão, A Lista de Schindler, o próprio Iluminado. Foram filmes que, quando saíram, nossa, foram sucessos instantâneos e tudo mais. Ganharam prêmios. Acho que A Lista de Schindler, não me lembro agora o número de Oscars, mas ganhou quase tudo que estava fantástico, né, na época que estava concorrendo. E eu não sei se vocês sabem, mas são filmes que foram, sim, adaptados de livros. Roteiros adaptados. Né? Então, Lista de Schindler, O Poderoso Chefão. Tem um famoso filmaço, né? Atuado por Anthony Hopkins, né? O Silêncio dos Inocentes. Que filme. É um filme, né, indescritível, atuação, maravilhoso. Uma das melhores atuações de Anthony Hopkins na vida dele, embora ele fez um filme há pouco tempo, né? Sim. Que é Meu Pai, é o melhor roteiro original, ele não é adaptado, mas é um filme fantástico. É muito bom. Mas nesse livro Anthony Hopkins, assim... Nesse filme, né? No filme, né? Ele também é um filme que consegue trazer a mentalidade do livro, daquele psicopata metódico, né? Porque o livro literalmente entra na mente dele. E assim, Anthony Hopkins consegue traduzir isso no filme. Fantástico. Uma atuação é de arrepiar, né? Eu lembrando agora, eu acho que quando eu assisti esse filme, assim, explodiu minha cabeça, porque o jogo, né, que ele faz com a psiquiatra, que cara, é muito bom. E tá aí, mais um, né, que... Perfeito. Tem um famoso de terror que pouca gente sabe, que é O Exorcista. Também é uma adaptação, que é uma adaptação muito melhor do que o livro. Né? Quem já leu O Exorcista e assiste o filme, pelo menos o filme original, ele é muito mais aterrorizante que o próprio livro. E trazendo esse assunto,
né? Eu não sou muito fã de Stephen King, o meu amigo Jean gosta mais dele. Eu gosto Eu acho bastante. um ator meio- Eu não acho ele assim, como, gente, por favor, né? Assim, opinião pessoal, se você gosta muito de Stephen King, avisa aí a gente, pode dar uma bronca na gente. Eu gosto bastante do Stephen King, mas eu não vou colocar ele num patamar de gênio, mas eu coloco ele num patamar de um bom escritor de mistério. É óbvio que o Stephen King ele escreve muito, né? Ele tem muitos livros, então é óbvio que dentro da carreira que ele tem e continua escrevendo até hoje, tem alguns melhores, outros, né, que a gente gosta menos. Eu gosto muito dos contos, na verdade, dele. Mas aí é polêmica, né? O Bill eu já sei que... Eu já acho que não é um autor ele não que gosta merece, muito do livro. Né? Esse não merece tanto uma menção como muita gente diz. Mas assim, quando eu assisti o Iluminado, o filme, né, o Iluminado, e eu já tinha lido o livro, mas o livro eu tinha, é mais ou menos, né? Mas assim, no filme, a atuação de Jack Nicholson, o lance do hotel, como ele coloca o terror no hotel ali, e o hotel, ele no livro, no filme, perdão, ele é um personagem também. É isso que é o lance, sabe? O diretor, ele consegue colocar o hotel como ele é ativo na história, né? E isso é uma coisa que no livro eu sinto falta, porque ele é só um ambiente. Ele é onde a história acontece. Mas aí o diretor ele consegue fazer essa adaptação dando um novo significado pro livro. Então eu enquadraria assim o Iluminado como uma adaptação melhor do que o livro. Né? É raro ver isso no cinema, é raro, né? Sim. Porque o livro geralmente é sempre melhor, né? O livro consegue expressar todos os detalhes, né? A mente, etc. Mas eu acho que o diretor ali, ele conseguiu entender a mentalidade do livro e falou, não, isso aqui precisa de destaque. O Hotel precisa de destaque. Ele é protagonista na história. Porque sem dar spoiler, mas o Hotel, ele tem grande influência no modo como o personagem principal age. Então, existe uma relação ali entre os dois, uma relação profunda e como ele muda. E aí, Jack Nicholson expressa isso de um grande ator. E até lembrando, né, a gente falando de adaptação aí de livros do Stephen King, um que me marcou muito, não dá pra comparar, tá? O Iluminado é 1000 vezes melhor, até por causa da atuação, né, do Jack Nicholson, mas um filme que me marcou muito quando eu era pequeno foi a primeira adaptação de It. Olha, é mesmo. A Coisa. Foi um filme que eu fiquei com muito medo. Eu lembro até hoje, é considerado um clássico, né? De ter, assim, assistido, sabe, com um olho aberto, outro fechado, assim, né? De medo. E aí teve essa nova adaptação, né? Eu assisti só o primeiro filme, vou ter que assumir, eu não assisti o segundo, que dividiu a obra, né? Porque o livro também é um calhamaço de 1000 páginas. Só que eu gostei bastante da primeira adaptação, porque ele deixa bem claro ali a questão do medo, né? E agora com o filho pequeno, percebo muito essa questão do medo infantil, né? Aquele medo que às vezes está dentro da gente, a gente não sabe direito de onde vem e tal, não sabe nem explicar. O famoso bicho-papão, que a gente olha pra porta no escuro e não sabe onde tá, e a obra trata muito legal disso. E é muito legal, pelo menos a adaptação que ele faz nesse primeiro, tá? Não assisti os dois, mas a questão de como as crianças lutam contra o próprio medo, né, durante essa trajetória, eu achei bem bacana. Então, acho que Stephen King aí, se a gente for pensar todas as adaptações que já tiveram, são várias. São várias. Pra séries, pra filmes. É um ator que escreve muito, né? Ele escreve muito. Exatamente. Ele, fazendo uma menção honrosa também, são outro ator que o Jean gosta muito, né? Saramago. Teve uma adaptação pro cinema, que o filme é bom, tá? Não é um filmaço, mas o filme é bom, que é um ensaio sobre a cegueira. E até porque é difícil, não é? Porque isso que eu ia falar. Como que a gente vai adaptar aquilo que a gente lê? Eu acho que foi feito sim um trabalho. Ele conseguiu expressar uma ideia no livro que é tipo assim, que tem no livro, né? Eu também não sou muito fã de Saramago nesse, mas assim, Saramago ele trata de uma coisa nesse livro que é o senso de comunidade. Numa camada que eu acho que ele poderia ir mais profunda, etc. Mas ele trata do senso de comunidade ali. E no filme tem esse senso de comunidade muito bem expressado. E aí que tá um lance de uma boa adaptação aqui, não como um especialista de cinema, tá, gente? Fazendo esse disclaimer aqui. Mas eu acho que, por mais que o filme não seja a cópia do livro, ele tem que exprimir uma ideia que tá ali. Eu acho que esse é o lance. Eu acho que isso é importante, Bill, porque às vezes tem muitas pessoas que falam assim, não, mas o livro vai ser sempre melhor que o filme. Mas a gente tem que pensar que num livro é outra mídia. É muito mais... Não vou dizer fácil, mas
você consegue usar uma ferramenta que é o que o Sim. personagem está pensando para contar uma história. No filme, como é que você mostra, Você né? consegue, no livro, você O consegue pensamento, estimular a sua as imaginação. ideias. Lá no filme também, mas você consegue expor as imagens ali, mas não é a mesma coisa, né? Sentir o pensamento de uma pessoa, como que você, sabe, exprime aquele pensamento pelo olhar de alguém, Então, né? quando o cineasta consegue passar aquela ideia de uma forma que você fala, putz, tem alguma coisa aí, não precisa ser exatamente igual ao livro. Exato. Mas ele te passou pelo menos aquela ideia principal, né, que o autor queria. Então isso é importante. Então, óbvio, o livro vai ser muito mais denso, mas, pô, filmes tem adaptação ao próprio Duna que a gente falou. O próprio Duna. Eu acho que ele consegue passar ideias ali, o Villeneuve, de forma muito legal, muito bacana. E do meu autor predileto, né? Agora uma menção, uma das grandes adaptações do cinema, né? Que quando foi lançada ninguém acreditava que vingaria, né? Que é o famoso Senhor dos Anéis, né? Para quem não conhece, é uma trilogia, né, de livros, Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, escrito pelo meu escritor predileto, né? O Tolkien, tô até com a camisa dele aqui. E qual que é o lance, né, do Senhor dos Anéis? Assim, ele tem uma ideia central. É nesse ponto que a gente está tocando. O livro, ele é denso, tem toda a sua história, né? A jornada A criação de mundo, então. A criação de mundo, a criação de idiomas, né? Isso é uma história extremamente densa. Não, é um livro incrível, incrível, no sentido de tratar de virtudes, de amizade, de amor, de dons, enfim, né? Tem toda aquela mensagem que, tipo assim, são os mais excluídos da Terra-média, aquele povo mais humildezinho, mais fracote, que defende todo mundo, que salva o grande mundo. É a famosa jornada realmente, né? De criação do herói. Exato. Sai as pessoas ali que você não dá nada e são os grandes heróis do... Só que tem uma ideia no livro que foi um diálogo, né? Aqui, sem dar muito spoiler do filme, mas existe um diálogo no livro entre os dois personagens principais, né? Na qual a mensagem desse diálogo é que se existe algo no mundo que vale a pena lutar, é o bem, né? E esse bem ele deve ser buscado independente de qualquer coisa. Eu acho que essa é a mensagem de Senhor dos Anéis como um todo da obra de Tolkien. Existe um bem e nós temos que buscar esse bem sob qualquer custo. Não importa o que vai acontecer, a gente tem que lutar por esse bem. E para mim é considerada a melhor adaptação da história do cinema. Eu posso, né, como gosto pessoal assim, né, como fã de Tolkien. Sim, realmente é uma da... Porque o Peter Jackson conseguiu colocar isso na obra. Né? Ele conseguiu a grandiosidade, né, da obra. Isso. Meu Deus. Como ele conseguiu passar aquilo, acho que muito através da fotografia, Sim. o figurino, a ambientação toda, é incrível, porque eu li antes de assistir o filme também, acho que como você, mas eu li jovem, eu devia estar lá uns 16 anos na época, e quando eu vi o filme eu falei, tem algo aí, né? Tem algo aí, porque eu fiquei boca aberta, né? Acho que hoje... Até então, né, na história do cinema, ninguém tinha se arriscado a fazer um filme medieval hoje, nesse nível, com o orçamento que foi feito. A gente encontre mais filmes, né, que tem essa... Mas eu acho que na época foi Na época, os efeitos especiais, a maioria dos efeitos a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, então eles contrataram uma empresa que hoje, inclusive, faz os bonecos oficiais do Senhor dos Anéis, que é o ETA, né? E aí tem toda essa discussão, né, da obra, se ela conseguiu exprimir. E assim, é muito interessante que no Senhor dos Anéis, pro livro, né, quem lê o livro e quem assistiu o filme, vai ver que tem muita diferença, né? Sim. Ele criou diálogos, ele criou cenas, ele colocou personagens onde eles sequer passaram lá no mapa do livro lá. Mas assim, isso é uma discussão interessante. Isso desmereceu, né? Ele não foi fiel, ele não foi... E existe uma grande discussão entre os fãs de Tolkien. Que não sei o que. Ele não foi fiel, mas não. Ele conseguiu, mesmo fazendo essas mudanças, colocando esses diálogos, colocando personagens que não estavam naquela situação ali, exprimir a ideia central do livro. Então, mesmo assim, as grandes adaptações é aquelas que são fiéis àquilo que o autor quis passar. E eu acho que O Senhor dos Anéis faz isso com uma qualidade genial, uma obra que vai transpassar gerações, né? Meus netos vão assistir Senhor dos Anéis e vão entender aquela mesma mensagem ali colocada pelo Tolkien. Né? Acho que, na verdade, assim, se a gente for falar de boas adaptações, a gente pode ficar aqui um tempão falando. A história do cinema é gigante, a história da literatura também. E aí,
Eu acho que essa que é aquela mensagem, né? Existem os grandes filmes adaptados de livros e existem aqueles filmes que talvez você não soubesse que eram adaptados de livros. Então conta pra gente aí. Sim. Qual é pra você a melhor adaptação ou as adaptações que você mais gosta de livros em filme? E se você tem alguma aí que você fala, essa aqui também, dá uma dica pra gente, né? Perfeito. Quem sabe a gente não conhece. De filmes que a gente tá vendo, atrás. coisas que são adaptados em filmes que... deixa aí no comentário pra gente. E aí a gente pode até voltar a fazer essa questão que você falou, né, Bill? De falar um pouquinho das séries. Sim, Porque... tem bastante, tem muitas séries muito boas. Acho que você deve conhecer uma aí, sem dar spoilers, que fez muito sucesso, lançada pela HBO aí, que é muito atual diante do tempo das pandemias, que também é adaptação de um livro e ficou genial a adaptação, né? Então vamos marcar. Qual que você acha que é? Bota aí nos comentários qual que eu tô falando aí, vamos ver se você sabe. Vamos marcar, a gente vai soltar esse vídeo aí. Vamos falar das séries adaptadas de livros. Muito bacana. Tchau, tchau, Mundonautas. Gente, não deixe de deixar o likezinho pra gente e seguir a gente lá no entremundos.cl no Instagram. Valeu!